Porque, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Isso. Então está dizendo ali, só para a gente esmiuçar o texto. Fala o quê? Os que foram uma vez o quê? Iluminados. Que mais? Os Illuminatis. Que mais? Provaram o dom celestial. Provaram o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo, né? Participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Mas provaram os poderes do mundo vindouro. 5 coisas. Foram iluminados, provaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro. O que significa isso para vocês? Segundo aquela teoria de que salvação não se perde. Tem aquele texto que fala: Senhor, no seu nome realizamos milagres, fizemos curas. Então você vê aqui 3 coisas difíceis de dizerem que esse cara não era crente. O cara era profeta, profetizaram, expulsaram demônios. E a outra coisa aqui, que para mim é o pior de tudo, fizeram milagres. E aqui está dizendo que tudo foi feito em nome de quem? De Jesus. Profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres. Qual foi a resposta de Jesus? Não conheço vocês. Não sei quem são vocês. Não, mas não está afirmando, mas o nome tá, mas o texto está dizendo, né? Está dizendo que fizeram. Ou seja, é possível fazer coisas como essas e sem conhecer a Cristo. Em nome dele, mas sem conhecer a ele de verdade. Aí um outro texto também que eu acho que para mim também é um texto chave com relação a responder o texto de Hebreus é 1 João 2,19. Mas então você está dizendo que a salvação se perde. Então esse cara era salvo e perdeu a salvação. Calma aí. 1 João 2, o quê? Leia aí alguém para mim. Deixa eu ler aqui melhor, né? Porque eu vou ter que ler aqui. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí entra novamente aquilo que você falou. Não tem como perder a salvação. Não tem como sair. Se o cara saiu, é porque ele nunca foi. Só dando uma reforçada na questão do que você tinha falado lá a respeito da salvação. Também não creio na perda da salvação, é óbvio. Certo? Como explicar essa questão? O cara recebeu uma medida disso. De certa forma, um cara pode estar aqui dentro da igreja e ele pode participar, ele pode provar mesmo, ele pode receber uma certa iluminação, no sentido de entender até a coisa toda. Ele pode, de repente, provar realmente essa questão da salvação. Entra aquele cara que, de repente, ele passa pelo cristianismo, ele vive, de certa forma, uma experiência do que é essa experiência da vida cristã, né, de viver, sei lá, crendo que é salvo, participar, de certa forma, dos benefícios de se viver dentro da igreja, provar da palavra de Deus, provar também dos milagres. Eu tenho um amigo meu que Deus curou ele de uma doença instantânea, assim. Ele estava com um problema no rim, uma dor desgramada, e a mãe dele chegou e orou por ele. Orou por ele na hora, pum, saiu na hora a dor no rim ali. E esse cara é ateu. Provou, viu milagres. Então, eu creio assim, porque senão a gente vai ter que mudar de posição, então, anular o termo predestinação, anular que a salvação não se perde, e crer, então, que o termo predestinação pode ser contraditório, que a predestinação é para todos, e não é, e que a salvação se perde, então. Então, aí entra naquele livre-arbítrio lá. É por livre-arbítrio e ainda... essa questão do participante do Espírito Santo. Isso aqui é uma questão complicada mesmo. Esse texto, digamos assim, é uma unha encravada. Eu acho que isso aqui está ligado a pessoas que estavam no meio.
participaram de certa forma, estavam ali em comunhão com a igreja, viram coisas, provaram certas coisas que diz respeito a esse negócio de estar na igreja, fazer parte do corpo da igreja, estar aqui. E pegou e... Não, aí entra isso aqui também, ó. Esses caras aqui, onde é que eles fizeram isso aqui? E em nome de quem que esses caras fizeram isso? Em nome de Jesus. Não foi? Sem nome de Jesus foi feito onde? Na igreja. E é bem isso, acho que as pessoas têm que ficar espertas também com isso, né? Às vezes está lá naquela igreja porque o cara expulsa demônio, porque o cara faz milagre, e às vezes o ensino do cara é totalmente herético. Tipo o meu, assim, agora, nessa tarde toda. Aquilo que eu estou falando, acho que participar do Espírito Santo é isso. Tem gente que está aqui no momento, sente o mover do Espírito de certa forma, é tocado de certa forma por isso, mas... Parece que aí entra naquela parábola do semeador, né? Das quatro terras lá. Uma terra que é boa, a outra terra parece que até começa a crescer, né? Mas vem o sol, pum, mata. A outra são os espinhos, né? A outra são os demônios. Então, eu creio que há a possibilidade de uma pessoa estar no nosso meio, receber um certo entendimento, falar, nossa, cara, entendi, é isso aí mesmo. Como que você entende aquele versículo que fala que o reino de Deus é conquistado à força? Tem que dar uma olhada no contexto, porque respondesse um versículo isolado assim, teria que dar uma olhada. Eu acho que a questão da conquista ali, há uma pessoa que está salva, e ela então entra nessa luta diária para conquistar as coisas dentro do reino. Eu acho que tem a ver com perseverança isso. Com perseverança. Aí entra nessa questão da comodidade, né? O cara é crente, estou salvo, e o cara... Não é bem aí a coisa. Eu acho que o reino de Deus, ele requer esforço. Quando eu falo que a salvação, por exemplo, está garantida em Deus, não significa que agora o Pipe vai, já que eu sou salvo, já que é Deus que me salvou, então eu vou relaxar. Não, o reino de Deus é uma guerra diária. Por mais que eu sou predestinado à salvação, lembra que eu falei daquela estrada, que eu coloquei assim, ó? Lembra? Eu coloquei que dentro disso aqui, Denise, acontece as escolhas diárias, todo dia. É aí que eu acho que o reino de Deus é conquistado, é isso. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e receberei. É uma luta, perseverança no ministério, perseverança na oração. É assim, você conquista as coisas do reino por meio do esforço. Mas você já tem que estar dentro do reino. Não tem como o cara que está fora do reino lá, eu vou conquistar o reino no esforço. Porque Paulo fala que ninguém faz isso. Somente os que estão no reino. Agora, essa questão de Hebreus 6 ali, realmente é uma questão bem polêmica. Bem polêmica mesmo. E aí a conclusão, se era de fato, é complicado ali. Até onde era, até onde não era. E aí a gente tem que olhar para os termos, né? 2 Pedro 2, 20. Se depois de ter escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Forte, né? Então nós temos 3 tipos de pessoas. Melhor, 4 pessoas. Primeiro grupo, nunca ouviram. Segundo grupo, ouviram e creram. Terceiro grupo, ouviram e não creram. E um quarto grupo, ouviram, creram e deixaram de crer. Diante de tudo isso que nós falamos até agora, como é que fica esse último grupo aí? Eles eram predestinados à salvação? Isso vocês não têm dúvida, né? Não eram. João fala, estavam no nosso meio, mas se demonstrou que não pertenciam. Provaram, estavam no nosso meio, viram milagres. Então Jesus morreu pelos meus pecados, entendi. De certa forma até caminhou meio crentinho uma época. Então,
cara creu, não, eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Deu um belo dia, cara, não creio mais. Acho que o ponto-chave para mim aí, que eu acho que é uma questão assim, que responde essa questão para mim, é o seguinte, essa palavra aqui, ó, regeneração. João 1, todos aqueles que nasceram, foi-lhes dados o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, mas nasceram da água e do Espírito. Certo? Então é o seguinte, a gente está propondo então, a gente pode realmente propor que esse cara aqui nasceu de novo da água e do Espírito, recebeu o Espírito Santo e agora não tem mais. É difícil crer nisso. Quando você vai para a teologia de Paulo, por exemplo, principalmente em Romanos, nós cremos que lá na cruz nós morremos e nós fomos transportados desse reino para esse reino. E agora nós estamos dizendo que nesse caso o cara está aqui e o cara dá um mortal para trás de volta. O cara volta novamente. Ele estava morto, ele ressuscitou em Cristo Jesus, Paulo fala isso, e agora ele voltou para morrer novamente. Daí, para mim, assim, uma questão muito complicada de aceitar isso, é porque eu não aceito que essa doutrina, ela não é uma realidade prática na minha vida. Eu não posso aceitar que a experiência mística da regeneração, de que literalmente o Espírito Santo vai habitar em você, é só um conceito. Porque daí fica uma coisa meio que conceito só. O Espírito Santo estava em mim e agora não está mais. Né? E uma questão interessante que fala aí no texto é que literalmente é apostasia, né? Não é o caso do desviado, por exemplo. O cara sei lá, faz um pecado lá e ele fica mal, ele fica um tempo fora da igreja, mas ele se sente culpado e ele quer voltar um dia. Não, ali a Bíblia está falando que é impossível renovar esse cara para o arrependimento. Então, já parece que é uma outra coisa, né? Tem esse cara que é o desviado e o apóstata, né? O apóstata é o Hebreus aí. Quem que é o apóstolo? O cara que rejeitou, que não quer, não quero. Que provou, de certa forma, tudo isso daqui, e ele falou, não quero. Aí esse cara tem esses daqui que nunca ouviram, os que ouviram, creram, estão hoje, os que ouviram, mas não creram, e tem aquelas que ouviram, creram, mas depois chutaram o balde. Geralmente, nas experiências que a gente tem, assim, eu estou falando como pastor isso, né? Para trazer uma questão bem prática acerca disso, uma vez um rapaz chegou para mim assim, ô Pipe, eu vou parar de vir aqui. Eu falei, mas o que aconteceu, cara? Cara, sei lá, esse negócio de religião não é para mim. Eu falei, como assim, cara? Cara, sei, não consigo mais acreditar nessas coisas. Falou bem isso para mim. E eu usei bem esse texto de João, falando assim para ele, de 1 João, falei assim, cara, você nunca creu. Ele falou assim, pior que é verdade, Pipe, acho que eu nunca acreditei mesmo. Estava aqui, eu achava legal o louvor, achava legal as pessoas, legal o culto, tudo, mas na verdade, eu acho que eu nunca acreditei. Sabe, eu acho que esse último grupo, e para mim Hebreus 6, é esse tipo de gente, que vem, prova, sabe, se torna participante de tudo isso, mas no fundo, esse cara não passou por isso daqui, ó, a regeneração, que é um novo nascimento. Os regenerados podem se desviar e voltarão. Os apóstolos nunca foram, segundo João. Entenderam a diferença? Então ele nunca provou se... O apóstolo? Ele A regeneração não. A regeneração ele nunca provou. Ele provou no sentido de que estava aqui, viu, de repente até recebeu um milagre na vida dele. Fala, Clécio. Bom, lá em 1 João 2,6 diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É muito comum, já trabalhei com evangelismo, sim. É muito comum as pessoas terem um sentimento religioso, elas estarem apegadas à igreja, à tradição, ao ambiente, mas elas não terem a menor vontade de imitar o Cristo, ou de sofrer por Ele, ou de ser perseguido por Ele, ou de praticar as obras dEle. Talvez aí esteja uma evidência de que a pessoa seja salva ou não. Certo.
Você vê esses escândalos que você vê, por exemplo, o cara lá, alguém está aí mostrando um vídeo de dois caras aí muito famosos, tanto ele quanto ela. Ele é um dos grandes pregadores aí, um cara que também opera milagres, não sei o quê, e ela a mesma coisa. E os dois casados e tendo um caso extraconjugal. Entendeu? Eles dois tendo um caso entre eles, assim. E aí a questão, né? Os caras estão lá fazendo milagre, os caras estão provando, está ali, estão vendo. Tem iluminação, sabem que o milagre tem, que Deus tem poder para operar milagre, sabem todas essas coisas, mas a vida dos caras está desse jeito, então é questionável. Até que pode chegar um ponto mesmo. Eu estou lendo um livro chamado Fé e Descrença, que fala de um outro grande evangelista lá nos Estados Unidos, foi tipo Billy Graham. Ele, na verdade, o Billy Graham tinha um ministério, e ele tinha um ministério junto com o Billy Graham, e o Billy Graham está até hoje, e ele apostatou, literalmente. O cara levou milhares de pessoas a Cristo, esse cara. Eu não lembro o nome dele. E hoje ele apostatou. Ateu, assim, não crê mais. Pronto. Agora, ele foi predestinado à salvação? Aí nós vamos estar... Amém, gente? Nossa, obrigado mesmo por vocês estarem aqui, por ficarem até agora aqui. Meus parabéns, quero aplaudi-los mesmo, por estar aberto. Palmas para todos nós. Parabéns por estarem aqui, por me ouvirem. Amém? E eu espero mesmo que tenha sido o mínimo para você sair daqui e falar assim, nossa, isso eu não creio mesmo, ponto. Né? Agora eu sei o que o Pipe acredita e realmente eu não concordo com ele. Amém? Né? Realmente eu vou ter que mudar de igreja. Vai, pergunta rapidinho ali. É que senão eu vou dormir com a dúvida. É assim, uma vez eu falei de uma experiência que eu tive lá de uma menina que ela falava que fez algum trabalho para mim e a mãe de santo, no caso lá, falou que não dava porque essa pessoa era selada ou essa pessoa tinha o corpo fechado. Isso para mim, pensei assim, mas eu não faço nada para ter o corpo fechado, então realmente eu sou predestinada. E daí você falou que os demônios não sabem que a gente é predestinado. Não. Então como que eles sabem se eu sou corpo os demônios, fechado? Deixa eu falar, sentem, agora eu preciso responder isso daí. Foi bom perguntar. Porque realmente a forma como eu respondi ficou errada, a forma como eu respondi. O que eu quis dizer? Que os demônios não sabem os eleitos que não estão em Cristo. Entendeu? Agora, os que estão em Cristo já estão selados pelo Espírito Santo. Aí eles sabem definir muito bem. Eles vão tentar te matar, te roubar, te destruir. Isso é fato. Vai tentar impedir. Mas uma vez que você está em Cristo, eles sabem definir a marca de Cristo na sua vida. Uma vez, uma menina que foi tentar fazer uma macumbinha lá para amarrar meu coraçãozinho. Graça irresistível tem tudo a ver comigo. Aí a menina também é a mesma coisa. Chegou lá, foi fazer um trabalho, né? E o demônio lá, o espírito que desceu na menina, falou assim, olha, não tem como você, esse daí esqueça. Daí ela perguntou, mas por quê? E a resposta, segundo o que ela me falou depois ela veio me pedir perdão por isso. Segundo o que o espírito falou para ela ali, falou assim, olha, ele está coberto pelo sangue. Tem sangue sobre ele. Depois estava ela e mais uma outra amiga minha. As duas vieram me procurar depois na igreja e pedir perdão. Falaram, Pipe, quero pedir perdão para você. Eu fui lá realmente. Não, possessão demoníaca sobre cristãos, não, jamais. Uma pessoa foi roubar um corpo no cemitério. Eu já ouvi falar disso também. Eu já ouvi falar disso também, que corpos de cristãos não podem ser tocados em magias, em magia negra, né? Rituais, melhor dizendo, rituais de magia negra. Já ouvi falar, não sei até onde isso é verdadeiro ou não. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer porque nesse dia a gente foi enriquecido mesmo, Senhor. Só pelo fato da gente estar aqui, Senhor, poder conversar sobre essas coisas, discutir essas coisas, Deus, que privilégio que nós temos. Independente se nós concordamos em tudo ou não, Senhor. Obrigado, Deus, sabe, por nos abençoar com essa liberdade mesmo, Senhor, de debater, de discutir, de pensar
e até mesmo de poder mudar de opinião, Senhor. Sabe, se porventura o Senhor nos deu a graça para isso. Quero te agradecer, Deus. Pedir realmente que agora o Senhor leve cada um dos que estão aqui em paz, em segurança. Pedir que o Senhor abençoe todas as pessoas que estiveram nos acompanhando também ali pela internet. O pessoal que estará ouvindo depois, Senhor Jesus, este momento todo aqui. Quero te agradecer, Deus, sabe? Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Nós queremos, todos que vieram aqui, Senhor, nessa tarde e nessa noite, estão aqui porque querem conhecer, porque têm fome da Tua palavra, estão interessados na Tua palavra. E obrigado por essa geração que o Senhor está levantando e que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Deus os abençoe.